Live surpresa. Depois de um bom tempo sem live, nem lembro quando que foi a última live que eu fiz. Live surpresa. Não anunciei nada. Gente, eu nem sei quando foi a minha última live. Faz muito tempo. Talvez alguns anos até. Vocês estão me ouvindo bem? Eu achei até que o Instagram não ia me liberar, mas ele liberou. Vocês estão me ouvindo bem? O som está legal? Vamos ver quem está chegando. Sim? Então tá. Às vezes tem um delayzinho, né? Entre o que eu pergunto, o que vocês respondem. Eu nem sei qual que é o tema da live. Eu não sei o que eu vou colocar de tema. Eu vou deixar sem tema mesmo. Mas eu vou conversar com uma pessoa. Eu não sei se ela chegou aqui ainda. Se ela chegou aqui já, eu acho que não, talvez. Acho que ela não chegou aqui ainda não. Eu quero conversar com uma aluna minha. Na verdade, eu vou fazer alguns dias agora, né? Hoje aqui é sexta, sábado, domingo. Aí segunda eu dou aula. Daí depois acho que vou fazer mais alguns dias também. E aí depois a gente pode abrir pra perguntas, alguma coisa assim. Pra quem quiser interagir. Mas... Ops, cadê? Olha o que eu tava fazendo, procurando meu celular. O celular tá aqui na minha frente. Porque eu queria ver se a pessoa já entrou ou não. Mas assim, é pra gente falar sobre resultados, né? Que eu acho que todo mundo aqui busca algum tipo de resultado, né? E por que não tá tendo resultado? O resultado é uma mudança. Você vai ter um resultado diferente quando você mudar antes a mentalidade, né? Você tem que mudar antes a forma que você tá enxergando as coisas. Sem você mudar o que você tá vendo, você não muda o que você faz. E sem você mudar o que você faz, você não muda. Olha o Edu aqui. O Edu aqui. Sem você mudar o que você faz... Aí, Edu. Sem você mudar a sua mentalidade, você não muda o que você faz. Sem mudar o que você faz, você não muda os seus resultados, né? É assim pra tudo na vida. Área pessoal, profissional, qualquer coisa que você estiver indo atrás. É isso que eu experimentei na minha vida, é isso que eu experimentei na minha história de vida, é isso que eu acho que todo mundo aqui experimenta. E o que tem acontecido com as pessoas hoje em dia, a falta de resultados, né? É porque elas não estão enxergando coisas diferentes. E tem duas coisas que te impedem de enxergar alguma coisa diferente. Porque o que é o não enxergar diferente? Eu sempre dou aquele exemplo da realidade. Eu sempre falo, né? A realidade é um conjunto de possibilidades latentes. Então, o que é o latente? O latente é aquela coisa que tá latejando. Quando a gente bate o dedo, não fala tá latejando? Fica lá latejando, né? Tá latejando meu dedo. É isso, é esse pulsar. Pode ser e não é, pode ser e não é, pode ser e não é. O que faz com que a gente saia de algo que ainda não é, mas que é possível, para algo que vira uma realidade? A primeira coisa é uma decisão. Primeiríssimo de tudo, eu decido, eu quero. Segunda coisa, o movimento, né? Aristóteles já dizia, né? Aristóteles, nosso pai aqui da sabedoria,
você precisa, quando você quer sair da potência, o que é a potência? É algo que pode ser e não é. Uma Ferrari, ela tem a potência de chegar a 200 km por hora. Mas pode ser que ela nunca chegue, né? Existem milhões de Ferraris que eu acho que nunca chegaram a 200 km por hora. Por quê? Porque alguém não ativou ali a potência para que isso se tornasse um ato. Então, a mesma coisa na nossa vida. Existem milhões de coisas que têm uma potência para se tornar alguma coisa. Esta potência só vai se tornar ato quando for ativado por algo novo que a gente conheceu, uma decisão que a gente toma. E sair da potência para o ato, isso se chama movimento. Então, se a sua vida está paralisada, é porque você está só em potencial. Você não está vendo nada novo, então você não decide nada de diferente e você não age. O que pode acontecer no meio desse caminho? Você pode enxergar alguma coisa nova e mesmo assim decidir não ir, porque existe uma coisinha chamada escolha. Então você viu, mas você fala, não quero. Né? Você pode fazer, não quero. Isso acontece bastante, né? Das pessoas verem e não agirem. O que impede a pessoa de agir? Medo e preguiça. Ainda mais. O Edu, gente, o Edu. Conheci o Edu fumando charuto. O que impede a gente de fazer esse movimento? Ainda mais no nosso mundo atual. Duas coisas: medo e preguiça. Tá todo mundo preguiçoso, tá todo mundo medroso. Né? Nunca tivemos uma sociedade de pessoas tão medrosas e tão preguiçosas. Né? Então, o que a gente vai falar aqui é um pouco sobre isso, sobre essa coisa da ação. E para isso eu tenho uma convidada especial, que é uma aluna minha, ela já está aqui. Porque uma coisa é eu falar, né, gente? Vocês olham eu falando, a Thelísia já tem autoridade, não sei o quê, papapá. Eu quero que vocês vejam pessoas comuns. Comuns, assim, eu também sou comum, né? Mas eu sei que vocês me enxergam um pouco acima da média. Eu quero que vocês enxerguem, cara, se o fulano fez, eu também posso. Porque às vezes falar, a Thelísia fez, mas a Thelísia é isso. Não, às vezes pega uma referência ali um pouco, digamos assim, que você se enxergue mais próximo dessa pessoa e você vai ver que Ô, Esté, eu te aceitei. Veja aí se você entrou aqui, a Esté, gente. Tudo bem? Tá me ouvindo bem, Esté? Eu estou, vocês estão me ouvindo? Eu tô. Ah, então tá bom. E E aí, aí, como Esté, que tá na tá? sua casinha? Sim, tô na minha casa, cheguei já. Ai, ai. Ô, Esté, obrigada por ter aceitado esse convite, né? De estar aqui com a gente. Fazia muito tempo que eu não fazia live, né? Eu tava até falando um pouco sobre isso no começo. E por que eu queria essa conversa? Bom, com alunos meus, né? Eu tava falando para eles sobre a questão de você, da inação, né? Você pega aquilo que eu ensino para vocês, então acho que você já está um pouco familiarizada desse assunto, de transformar aquilo que é uma potência, né, num ato. Então, eu considero os meus alunos como pessoas que estão em movimento. Eu considero não, eu tenho essa certeza plena e absoluta. Que são pessoas que primeiro tomaram uma decisão e depois começaram a agir. Né? Então, assim, e estão em ação ainda, né? Estão estudando, estar aqui nessa live, ter aceitado a live, né? Então, vamos partir. Isso vai trazer muito da sua história também, tá, Esther? Tá bom. Tá? Vamos partir da sua história. O que você acha que te fez tomar a decisão de vir falar comigo? Primeiro, fala um pouco assim se você já tinha um sonho de ser terapeuta, se apareceu do nada na sua vida, e quando apareceu, de quando aparecer, você ficou pensando. Aí o que te fez decidir? Falou, não, para de pensar, vai lá e fala com a Thelísia. Sabe? Eu queria que você contasse um pouco disso pra gente. Tá. Boa noite a todos.
Essa live aqui pra mim já é uma ação já que eu tomei, porque é a minha primeira live que eu tô fazendo. Então, isso de você falar da gente estar sempre em ação e movimento, isso aqui já é um movimento que eu tô fazendo. Então, a primeira coisa que aconteceu foi contar um pouco da minha história para vocês entenderem um pouco como aconteceu. Eu trabalhava em logística e para mim estava sendo muito difícil ficar naquela função, porque para mim estava muito pesado e tinha algumas pessoas lá no meio que eu vivia que estava me pressionando com alguma coisa, algumas pessoas queriam me excluir e tudo isso. E Você eu falei assim, trabalhava no mundo corporativo ali, então. isso, Você, tá. isso. Você tinha horário, acordava, ia lá, tinha horário, Sim, batia ponto, batia ponto. trabalhava o dia inteiro, depois ia para casa. Você E ficou quanto dentro, tempo? eu ainda estou fazendo uma Ah, transição você de ainda carreira. tá. Você tá Isso, fazendo ainda no processo, tá. fazendo uma transição de Hum, carreira. hum, E aí eu batia ponto, trabalhava o dia inteiro e volto para casa. hum. Só que nesse meio da. Tem muita competição, né? Ah, E as pessoas gostam de te excluir, fazer alguma coisa para ver se você pede as contas, vai embora, não trabalha mais. E aí eu tava me sentindo muito pressionada e estressada. E eu chegava em casa e falava assim para Deus: Meu Deus, não é possível, eu preciso ter uma profissão, eu preciso sair disso aqui, eu não aguento mais, não consigo trabalhar desse jeito. E fui pedindo para Deus, mas eu fiz 2 anos de nutrição e eu acabei não concluindo, não me identifiquei. Aí eu sempre buscando, pedindo para Deus o que eu ia fazer, o que eu precisava fazer. E chegou um dia que eles estavam me pressionando tanto que eu comecei a ter ansiedade dentro do serviço. Comecei a passar mal, senti o coração acelerado, comecei a chorar. E aí eles acabaram me levando no médico e eu nem sabia que era ansiedade. Não tinha noção do que era. E o médico me falou: olha, todos esses sintomas que você está sentindo é de ansiedade. Então eu vou te dar um remédio aqui, você vai tomar, você vai dormir o dia inteiro e amanhã você já volta a trabalhar, vai voltar mais calma. Tudo bem, tomei o remédio, cheguei em casa, dormi bastante e à noite eu saí para pedalar, para dar uma refrescada na cabeça e tudo mais. E quando eu cheguei em casa eu falei assim: não, eu vou ter que procurar uma profissão para mim poder seguir, porque se eu não tiver uma profissão eu vou ter que ficar aqui pro resto da vida. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu joguei no chat GPT falando que eu estou muito ansiosa, o que eu faço? E aí o chat GPT falou assim: olha, faz uma terapia. ah, E eu nunca fiz uma terapia na minha vida. ah. Aí eu falei assim, legal. E aí, mas eu pensei assim, nossa, se eu posso fazer uma terapia, isso é uma profissão. Eu pensei. Você pensou aí, você que fez esse raciocínio. Eu falei assim, terapia é uma profissão também. Hum. E se eu buscar uma terapia para me aprender, melhorar eu e conseguir ter uma profissão para não ficar mais nesse lugar? Aí eu joguei assim no chat GPT. O que eu preciso ser para ser terapeuta? Aí Hum. ele colocou lá, precisa ser psicóloga. Aí eu Ah, falei que assim, mentiroso, mentiroso. pois é. Aí eu Ah, falei assim, nossa, mas psicologia, tem que fazer faculdade, eu vou ter que gastar, eu não vou ter condições de pagar uma faculdade agora. Aí eu joguei lá, quantos anos é uma faculdade de psicologia? Aí ele colocou 5 anos. Aí eu falei assim, meu Deus, não dá. Aí eu coloquei lá também assim, o que eu faço se eu não tiver dinheiro para ser psicólogo agora? E aí ele me respondeu, você pode ser simplesmente uma terapeuta. Tem cursos na internet que pode te formar. E aí eu pesquisei lá também e falei assim, e quem pode me ensinar o curso de terapeuta? E aí ele me jogou 3 perfis. Por isso que eu falo, é Deus mesmo que me fez encontrar você. Porque eu nunca participei de bolha nenhuma da terapia. Eu não conhecia o Ítalo, não conhecia o Olavo, não conhecia ninguém. Eu nem seguia ninguém. ah, E aí ele me jogou o seu perfil e mais de gente, 2 pessoas. Mais de gente, duas eles estão no pessoas. chat, eu não sabia disso. Ele foi buscar, eu coloquei naquele modo lá pesquisador e aí ele foi pesquisar e aí encontrou seu perfil. Olha.
Aí eu Ah, falei assim, ai, meu Deus, tô eu vou passando. entrar aí pra ver quem é. E aí eu entrei nos 3 perfis. E Ah, aí os outros dois não me identifiquei com eles, eu identifiquei com o seu perfil. E aí eu comecei a ver seus posts lá e tava escrito assim: você não precisa de psicologia para ser um terapeuta. Então, a minha dor fez eu achar você, a dor de não aguentar mais aquele trabalho. E aí eu uhum. me identifiquei totalmente. Eu mandei mensagem no mesmo dia que eu te conheci, eu mandei mensagem. Era à noite isso. E aí no outro dia de manhã, você me respondeu e marcou uma entrevista comigo. A sua secretária marcou uma entrevista comigo. Falou assim: olha, a atriz está disponível para amanhã, você consegue fazer? Eu consigo, com certeza. Tava super feliz já. E aí eu lembro que você foi conversar comigo e eu perguntei para você: é preciso faculdade de psicologia para poder ser terapeuta? Você falou: não, não precisa, você me explicou tudo certo. E como eu não sou da bolha, não entendia nada, eu perguntei para você: eu preciso entender Freud, essas coisas? E aí eu lembro que você deu risada. Você falou, não, não precisa entender Freud, não precisa nada disso. E explicou toda a sua metodologia. E você pegou e falou assim, então é isso, né? Aí você me perguntou se eu entraria na sua academia. E na mesma hora eu decidi. Eu falei assim, não, eu vou entrar na sua academia porque eu não aguento mais. E aí eu lembro que você encerrou a chamada comigo, eu conversei com meu esposo falou assim, tá bom, vamos fazer, a gente não tem uma condição assim, mas a gente vai dar um jeito, a gente vai atrás. E aí foi que eu assinei a sua academia. E aí no outro dia eu já comecei a assistir a aula. E quando eu fiz a entrevista com você, eu já estava gestante também, eu estava de 4 meses já. E eu falei, não, eu preciso, porque meu filho vai nascer e a gente precisa melhorar, ter uma profissão. E aí foi indo, eu assistindo as aulas, o barrigão crescendo, foi indo, tudo mais. E aí chegou a hora do meu bebê nascer. E por isso que eu falo que foi Deus mesmo, porque Deus sabia tudo que eu iria passar na frente. E se eu não tivesse assistido suas aulas, eu não sei se eu teria aguentado passar pelo que eu passei. Foi julho do ano passado, meu bebê nasceu, o Mateu, e aí ele nasceu com um probleminha no pulmão. Ele nasceu com abertinho assim. Eu até esqueci o nome agora. Como é o nome, amor, por favor? Que ele nasceu aberto? Sabe quando você respira assim, tá aberto assim, entre o pulmão? Diafragma, 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 diafragma. isso. Hernia diafragmática. Ele nasceu com isso aqui aberto. E aí ele nasceu, já foi direto pra UTI. E aí eu fiquei com ele 10 dias lá na UTI. E acabou que ele não aguentou, ele faleceu. Só que pelas suas aulas, eu não fiquei com aquele luto que eu normalmente ficaria se eu não tivesse assistido às aulas, se eu não tivesse colocado isso dentro de mim, se eu não tivesse absorvido de verdade. Porque você mostra pra gente que o luto é uma permissão de Deus. E a gente não aceitar isso, a gente está querendo ser maior que Deus. A gente tem que aceitar o que Deus permitiu para nós, porque Ele sabe do futuro. Então eu coloquei dentro de mim, dentro do meu coração, que se Deus levou meu filho agora, nesse momento, é porque ele sabia do futuro. É que eu não estava vendo o que ele via. Então, na mesma semana, sabe, eu estava numa paz, porque você falou para mim que os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são de Deus. Na E mesma Deus, semana, na mesma semana, você assistiu essa aula. na mesma semana. E eu já estava bem, eu não passei por processos de luta, eu não fiquei revoltada, entende? E eu te agradeço também que você conversou com meu marido, você fez uma sessão com ele. Você até me perguntou se eu estava bem. Eu falei, olha, por estar mais próxima de você, por assistir suas aulas, pela graça que o Espírito Santo te usou, me fez enxergar as coisas, mas meu marido não estava tão próximo e você parou o seu tempo, conversou com ele e a gente conseguiu passar por esse luto sem revolta, entendendo a vontade de Deus, sabendo que Deus quer o melhor pra gente, que Ele sabe de tudo, a gente não vê, mas Ele vê. Então, entrando para a Academia Aperon,
fez eu entender a minha realidade, né? Fez eu entender a vontade de Deus. Porque antes disso, a gente fala: ah, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Só que você mostra na academia que a vontade de Deus, a gente aceitar a vontade de Deus, é aceitar mesmo, com humildade, não com soberba, querendo mudar o que Deus só é bom se ele fizer o que eu quero. Uhum, Não. Você mostra que Deus é bom fazendo até o que a gente não quer. uhum. Então isso mudou minha vida completamente, sabe? Ainda estou no processo, ainda estou lá na minha empresa. Deus tirou aquelas pessoas da empresa, colocou um novo líder. Trabalho com pessoas boas lá agora. E estou fazendo um processo de transição de carreira. Já atendi algumas pessoas na clínica que você abriu, Você né? Que atendeu lá no instituto? já Ai, atendi que lá. legal! É. Então, eu acredito que essa possibilidade que você dá pra gente entender, conseguir ajudar nós mesmos, conseguir ajudar outras pessoas rapidamente, em poucas sessões a gente consegue ajudar outras pessoas, e ainda dá a oportunidade da gente atender no seu instituto, né? Que é uma. Foi uma obra assim, maravilhosa que você fez para pessoas que não têm condições, né, de pagar caro numa consulta, pagam num valor acessível, pessoas que chegam até nós que a gente pode ajudar. Então isso é uma alegria, assim, sabe? E mudou completamente, assim, até as pessoas, eu acredito que tem pessoas que não querem ser terapeutas, mas só de entrar na academia e entender, parar de sentir ansiedade, parar de sentir confusão, de sentir perdida na vida, de conseguir passar por um processo de luto, já valeu muito a pena. Demais. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, porque eu vejo que antes da academia eu não entendia nada. Eu falo, eu era muito burra, muito burra mesmo. Ah, Porque eu não conhecia ninguém, eu não conhecia o Olavo, eu não conhecia o Ítalo, você não eu não tinha conhecia ninguém, cara. Você não era da bolha. foi a, você foi a primeira pessoa que me explicou o que, que é o mundo de verdade. Foi Nossa. a primeira pessoa. Então você me apresentou, né, o Ítalo, você me apresentou o Olavo, e aí depois de você que eu fui conhecer todo mundo que você passa lá na academia. Então, para mim, foi os 29 anos que eu vivi totalmente no escuro, totalmente. Eu não tinha noção do que era a vida. Eu não tinha noção do que era um jejum. Primeira vez que eu fui fazer o jejum foi depois que eu entrei para academia. Eu não Gente, sabia. gente, eu tô emocionada, tá escorrendo uma lágrima aqui. É verdade. Eu não sabia como orar, que você me ajudou a entender como orar, como falar com Deus. Porque, ó, te contar, vou te confessar. Eu orava assim: Senhor, te dou graças pelo dia que você me deu, abençoa o meu dia. Amém. Eu não sabia que eu tinha que me confessar realmente, mostrar para Deus assim as minhas fraquezas, mostrar para Deus o meu íntimo mesmo, falar a verdade para ele, sabe? Falar, ai, Senhor, me ajuda nisso, porque eu sou soberba, eu sou egoísta, eu quero as coisas para mim, eu não olho o lado do meu irmão, da minha irmã. E aí você me fez olhar isso, sabe? E agora eu me sinto mais próxima de Deus. Eu acho que eu conheço ele um pouquinho mais do que eu conhecia na época, sabe? E eu acredito que a gente tem que ser humilde ao falar com ele, a gente tem que ter reverência, sabe? E aí mudou Uhum. totalmente a minha visão. Eu agradeço demais por isso. Gente, você me emocionou, Esther. Eu Ai, gente, não sabia de. Eu sabia um pouco da sua história, né? Para quem tá vendo aqui, da época do luto, eu tentei ajudar da forma que eu podia, né? Mas eu não sabia de toda essa transformação, não sabia de onde você tinha vindo, não sabia do chat, não sabia que você não conhecia ninguém.
E não sabia que você não era tão próxima de Deus. Eu não sei por quê. Eu tinha a ideia que você já era. Não sei por quê, Esté. Pra mim você já era lá. Eu não sei por quê. Eu achava que você já era da ativa católica lá, entendeu? É que eu sou sempre, Nossa. eu sou muito assim, caladona, introvertida. As pessoas que me conhecem acham que falam assim, nossa, essa mulher deve ser muito forte. Ela já passou Uhum. por tanta coisa e não demonstra nada. Mas era só casca mesmo. Não demonstrava nada, mas eu falava assim, eu creio em Deus, vou louvar a Deus, vou cantar, mas não sabia orar, pedir, como você ensina exatamente. E até assim, a força que eu falo no quesito de pôr a cara, sabe? Que você fala na academia. Pôr a cara, sabe? Sem medo. Você fala da quarta camada, que a gente se sente julgado por todo mundo. Igual eu tô aqui agora, isso aqui pra mim é um avanço. Porque eu morreria de vergonha. Morreria de vergonha das pessoas me julgar. Igual esse perfil que eu tô falando com você. Ele é novo, vou abrir agora. Já fiz Ah, uns vídeos, já joguei no Instagram. oh, Antes eu não já. faria isso. Por quê? Porque eu assisti essa aula da quarta camada. Você fala, Gente. bora pra cima, vamos criar força. Você ensina as virtudes, fortalecer. Então a gente vai lá, vai ter que ir. Você fala, vai com medo mesmo. E é com medo que a gente vai. Nossa, que legal. Você já tá, tipo, profissionalizando mesmo, então, né? Sim, Que legal, gente, parabéns. Nossa, eu não sabia obrigada. que você tinha atendido na clínica também. Sim, Nossa, nossa, foi uma como que foi oportunidade. sua experiência de atendimento? Então, a primeira a gente dá um pouco de nervoso, né? Ah, Dá um pouco de ah. nervoso. Só que com os passo a passo que você dá, que você explica, facilita muito a vida. Porque Uhum. você fala, não precisa de técnica, não precisa de nada. Basta mostrar a realidade para o paciente. Então, isso facilita a nossa vida muito, muito demais. Muito, né? Então, você consegue, em 2, 3 sessões, ajudar o paciente a resolver coisas que ele levou anos para sair de várias sessões, assim. É muito Sei. bom. Nossa, Esté, você, que história, hein? Realmente, nossa, você teve sorte mesmo, assim, né? Porque é aquilo que você falou. Pouco tempo depois enfim, de ter acesso ao conhecimento que você teve ali, você passou, né? Igual você falou, exatamente. Deus já sabia do que ia acontecer, Já né? sabia. E ele já te preparou para que você conseguisse suportar, né? Nada acontece. E eu tenho certeza também que esse luto, essa perda, também, de alguma maneira, na hora do caos, a gente não enxerga direito as coisas. Mas que isso vai te fortalecer e já está te fortalecendo para você construir a sua história como terapeuta e ajudar as pessoas como terapeuta. Porque você deve ver lá nas aulas que muito do que eu falo tem a ver com a minha história também, né? Então, porque a minha história também, eu tenho minhas tretas lá, né? Que eu conto lá para vocês. E aí digamos, nessa forma que a gente vai encontrando de lidar com as situações, a gente passa pela experiência, a gente fala, opa, eu consegui passar por essa experiência. Se eu conseguir passar, eu sei o caminho. Se eu sei o caminho, agora eu consigo ajudar uma outra pessoa também. Então imagina, ô Esté, qualquer mãe daqui para frente que aparecer com você, que passou por um luto, vai ser muito mais fácil de você atender. Porque você já sabe, você já sentiu na sua pele o que é passar e como sair disso. Então é como se você já tivesse pegado um machado e aberto a trilha ali. E agora quem vier com o mesmo problema, você vai falar, não, pode vir aqui que eu vou atravessar a trilha junto com você. Eu vou te guiar. Nossa, Esté, parabéns. Essa parte do luto é porque assim, eu não sei, eu não sou mãe, né? Eu já enfrentei assim 2 lutos na minha vida, 2 maiores lutos, né? Que foi do meu ex, alguns sabem, outros não, e do meu pai quando eu tinha 7 anos, então eu não lembro de muita coisa. Mas eu acredito que a maior dor do ser humano seja perder o próprio filho.
né? Eu acho que essa é a maior dor. E eu acho que para a mãe, não sei, eu tenho a impressão que é mais intenso também do que para o pai. Então, talvez você, eu acho que você já experimentou a maior dor que um ser humano pode experimentar aqui na Terra, sabe? E com uma lucidez dessa que você tem. Sim, as pessoas olham pra mim e ficam abismadas. Eles falam, nossa, você é muito forte. Porque eu fui criada com meus avós e eu já perdi minha avó e meu avô. Só que eu não tive a maturidade que eu tenho agora. Perder eles por ser um processo natural, né, de os pais e avós ir primeiro do que a Uhum, gente não sofre tanto, no caso, se eu perder um filho, mas naquela mentalidade que eu estava antes. sim, Para mim seria bem mais difícil. sim. Então, aprendendo tudo que você passa pra gente na academia, não só mentalmente, mas ajuda a gente espiritualmente também. Então, você passa por esse processo confiando naquela paz, sabe? Entregando tudo na mão de Deus. Aquela ansiedade vai, a depressão vai, o luto vai, porque você entregou na mão de Deus, você tem essa confiança. E isso eu só aprendi, só abri os olhos depois que eu entrei pra academia. Sim. Porque antes eu queria ter o controle das coisas. Antes eu queria controlar. E agora essa paz, assim, de falar, não, tá tudo na mão de Deus, Deus vai resolver tudo. Igual você fala, joga na mão de Deus e vai. Fala, Deus, ó, resolve isso daí. É com você. Então, Cara, eu achei você, assim, no Instagram, porque Deus sabia o que eu ia passar, ele sabe de tudo. E ele falou, você precisa passar por isso, você precisa então assistir isso, você precisa ter esse conhecimento. Porque senão eu não ia conseguir passar, entende? Então foi no momento certo, tudo foi no momento certo. E eu sou muito agradecida. nossa, foi, caramba. Porque você ainda tinha três opções lá no chat. Você poderia ter escolhido as outras opções, né? Com Mas certeza. E ainda. olha, o que eu acho engraçado é que o chat não me deu o perfil do Ítalo, que ele é astronômico, né? Tem tantos É, seguidores, não me deu perfis de gente que bomba aí nas redes. Ele me deu o seu perfil e no me deu. Instagram? Apareceu no Instagram? Sim, O link do sim. Instagram. Me deu seu perfil de mais duas pessoas. E aí eu fui lá, fui pesquisar com aquele anseio de sair do emprego porque eu não aguentava mais. E Deus toma os caminhos. Você vê totalmente. Eu queria sair do emprego, mas Deus sabia que eu ia passar por esse processo de luto. Nossa, Então, que eu me identifiquei com seus posts, com tudo. Comecei a seguir você e no mesmo no dia eu já mesmo mandei mensagem. dia. No mesmo dia. Você lembra? Não, tá. É, eu ia fazer uma pergunta, e esqueci, gente. Tá acontecendo isso com a minha memória. Ai, o que que eu ia te perguntar? Eu ia fazer uma pergunta tão interessante, esqueci. Esqueci, enfim. É, tá. E aí, faz quanto tempo que você tá? Quanto tempo que você é aluno? Faz uns 10 meses. Uns 10 meses. Uns É. 10 meses. Você já assistiu bastante do curso? Já assisti bastante. Já assistiu bastante? Tá. Sim. Tô quase É, finalizando já, que ainda tô no trabalho, trabalho durante o dia, aí chego à noite, assisto algumas aulas, você porque elas reassiste as aulas? ainda não reassisti tudo. Ainda Eu já não. reassisti do luto e da Ah, ansiedade. Já reassisti. tá. Mas Tá. ainda tô passando o processo, porque são bem densas, bem detalhadas. Você tem que assistir, você tem que pensar, você tem que ficar um tempo, né? É, Digerindo tudo para poder absorver. é, é. Não, quando eu falo que não precisa de psicologia, de Freud, de milhões de técnicas, de certificação, cara, eu sei que para as pessoas parece um pouco soberba. Você não me achou meio soberba, não? Quando eu falei, ó, esquece todo mundo e deixa comigo. Eu gostei da sua sinceridade. Ah, você Eu gostei. gostou? E isso me passou confiança. Porque Hum, no que, você não tava falando algo pra me enrolar, sabe? uhum, Você falou é isso e isso e acabou. Eu gostei desse seu uhum. jeitinho Ah, de pessoa sincera. Eu falei, eu, não, é isso que eu tô precisando, é isso que eu preciso do momento. E que eu amei. legal. E quero ficar com você aí, ó, até onde eu puder. É, cara, que legal, nossa. Porque assim, já.
Eu entendo uma certa. Assim, eu enxergo que tem dois tipos de público, digamos assim, né? Que pensam em fazer, pensam em ser terapeuta, ou pensam em amadurecer, alguma coisa assim, autoconhecimento, né? As pessoas falam muito esses termos, né? Autoconhecimento, desenvolvimento humano, terapia, enfim. Eu vejo que quem procura isso e de repente me encontra ali no meio da massa, né? Ou elas vão me achar assim, tipo assim, cara, não é possível. Essa pessoa, ela tá se achando. Essa menina tá se achando. Como assim? A menina que é terapeuta há 4 anos agora tá querendo ser melhor que Freud, sabe? Eu tô falando isso porque eu já ouvi isso aí, né? Como assim você tá querendo ser melhor que Freud? Você tá querendo. Como assim? A ciência? Então tem toda essa. Esse pessoal que, digamos, que está fora da bolha, que é um pessoal que normalmente eles me detestam mesmo, eles, cara, hater, né? Algumas pessoas sabem, meu Instagram já caiu. Você não é dessa época ainda, mas o meu Instagram já foi tão denunciado que o Instagram me derrubou. Eu fiquei 3 dias, tive que mandar e-mail, tive que entrar em contato, foi uma zona. Então, essas pessoas, elas olham para mim como, tipo assim, como é que fala? Como é que eles falam? Charlatão. A charlatã tá enganando as pessoas, né? Esse tipo de coisa. Ela é mais um coach, né? Essas coisas. Mas beleza, eu entendo até que eles, né, enxerguem assim. E, digamos, e as pessoas que são da bolha, né? Vamos chamar da bolha, né? As pessoas da bolha, eu vejo nelas uma desconfiança, não no sentido que elas me achem charlatã. Elas sabem que eu sei alguma coisa, só que para elas é meio assim, mas como assim a Teresia sabe? Mas ela não vai saber mais do que os outros. O que que ela sabe que o outro fulano, não sei o que, também não pode me ensinar, sabe? Então, eu vejo que tem uma desconfiança. A Telisa, ela sabe. Mas eu acho que ela sabe o que todo mundo sabe também. Então, daí talvez eu vou, né? Eu percebo que tem uma. Porque é pouco tempo, se for ver assim, é pouco tempo que eu sou terapeuta. Eu sou terapeuta há 4 anos, né? E já tenho uma formação, já está ensinando. Mas quando eu falo que é, existe a questão da experiência de vida, por isso que eu falo muito, por isso que eu estou te falando isso, que eu tenho certeza que esse luto vai te ajudar na sua profissão também. Porque o que me ajuda hoje a me destacar, o que me ajudou a me destacar foi, primeiro, o meu amor ao conhecimento que você tem também, de buscar as coisas, né? Sim, De querer conhecer mesmo. E segundo, né, eu tenho uma didática que eu acho que isso ajuda também, facilita né? muito, É, muito. eu Você não pega sei. conhecimentos complicados que a gente, se fosse aprender lendo um livro, a gente não ia conseguir. Então, você pega Isso. todo o seu conhecimento e explica como se fosse para uma criança de 10 É, anos. Olha, é é. assim, assim, assim. Você até desenha nas Você aulas. desenho, né? Aí fica fácil. Eu percebo isso, assim, que fica fácil das pessoas entenderem, porque eu ouço muito isso. Nossa, como você tem clareza, como você tem Sim, didática. Só que, com certeza, o que me deu o meu diferencial também foi que eu já passei por muito ferro na minha vida. Então, quem passa por ferro sai do ferro, e essa pessoa vai ganhando um músculo, um músculo de personalidade, um músculo, sabe, de coragem, um músculo de esperança, um músculo em você mesmo. É tipo um músculo do tipo assim, eu tenho esperança em Deus? Tenho, mas eu tenho esperança em mim também. Porque eu sei que eu passo situações, eu sei que eu sou maior do que as situações. E você considera, bom, eu acho que esse luto eu acho que é o maior desafio da sua vida até hoje, com certeza. né? Com Até hoje. certeza, né? Então, tá com quanto tempo de luto, Esther? Ele nasceu em julho, Ele nasceu em julho. agosto. 6 meses. 6 meses que ele faleceu. É, eu tenho certeza, assim, absoluta, que esse obstáculo vai se tornar, e talvez já esteja se tornando, um trampolim na sua vida.
Assim, eu não sei o que vai acontecer na sua vida, né? Mas eu não sei, de repente você desenvolve uma maneira, a sua abordagem de falar com mães que também passaram por luto, de repente você vai desenvolver, não sei, uma ação social só para mães. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que um dia você também vai falar, cara, se eu não tivesse passado pelo luto, eu não teria feito isso que eu estou fazendo agora, sabe? Sim. E o É, medo da vida também, que é tirado da gente, sabe? É o medo de viver e o medo de morrer. E isso hum, saiu assim completamente, sabe? Você não tem mais o medo de viver e não tem mais o medo de morrer também. Não tem essa é medo mais. boa, gostei dessa Não frase. tem, não tem mais medo. Se for pra mim morrer amanhã, tá ótimo. Deus sabe de tudo. Ai, cara, é por isso, a gente já tem, é como o padre Paulo Ricardo fala. É por isso que a gente enxerga não lembro se era Nietzsche ou se era Marx que falava que a religião é o ópio do povo. O ópio é tipo assim, é aquela coisa que vai deixar a gente embebedado, né, drogado, assim. Então eles falavam que isso era o ópio, a religião é o ópio do povo, porque esse estado de aceitação que a gente chega. Entendeu? O padre Paulo Ricardo fala, eles não têm ele não tem razão, mas ele tem razões. Então, assim, eu imagino as pessoas olhando a Esté no dia do velório do filho dela, de 10 dias. 10 dias, Esté. Isso, 10 10 dias. dias. O velório do filho dela de 10 dias. Sim, ela tá gritando: Meu filho! Não! Por que que isso foi acontecer comigo? Meu Deus, uma criança tão pequena, que injustiça. E essa talvez seja a reação que as pessoas esperariam, Sim, entendeu? E que achariam talvez normal. Aí elas olham para uma pessoa lúcida, uma pessoa que está tranquila, que está em paz com a morte do filho dela de 10 anos. Eles só falam, não, esse aí tomou droga. as pessoas Tomou estavam droga. abismadas. Elas estavam abismadas mesmo. Elas falavam, gente, você é muito forte. E eu não aguentaria passar pelo que você passou. Você é muito forte. Nossa, cara, tem coisa que não dá pra gente explicar, né? Tem uma, tem uma, tem uma palavra que eu aprendi há pouco tempo atrás, eu aprendi há um ano atrás, mais ou menos, uma palavra que se chama inefável. Inefável é quando não tem explicação, você não tem como explicar. Eu acho que essa coisa que a gente vê, que a gente enxerga, depois, assim, a forma que a gente age depois que a gente enxerga a realidade é inexplicável para quem não está enxergando o mundo como a gente está enxergando. Não vai adiantar a gente tentar explicar. Você poderia passar horas ali para essas pessoas tentando explicar e tal. É o que eu falo, é a mesma coisa de você. Eu falo isso porque uma vez a minha enteada, acho que ela tinha uns 4 anos na época que eu era madrasta, né? E eu estava fazendo jejum. E ela me perguntou: Mas por que você faz jejum, Delícia? Sabe? Na verdade, eu tinha que explicar o que era o jejum, né? Eu não fui tomar café da manhã. Eu sentei na mesa, mas não tomei café da manhã com eles. Por que você não vai comer? Porque eu tô fazendo jejum. Mas o que é jejum? Aí eu fui falar, não, a gente escolhe ficar sem comer. Mas por que você tá fazendo jejum? Cara, como que eu vou explicar para uma criança de 4 anos o porquê que eu tô fazendo jejum? Entende? Então, a gente tentar ficar dando essa explicação para as pessoas que não viram o que a gente viu, que não estão enxergando o que a gente enxergou, é a gente assinar o nosso testado de louco, né? Se eu sentasse ali com ela e falasse, não, vem cá, que eu vou te explicar, deixa eu te dar uma aula do porquê fazer jejum, eu ia estar assinando o meu testado de doida, né? Então, a gente que tá nessa. Eu chamo de um movimento, né? A gente que tá esse movimento, essa comunidade, esse movimento de resgate da verdade, esse movimento intelectual, de trazer a verdadeira expansão de consciência, né? Muita gente hoje fala expandir a consciência. Cara, o que é expandir a consciência? É você ficar cada vez mais consciente do mundo real. Isso é a verdadeira expansão de consciência. Ah, é verdade. É essa lucidez, né? Pra gente que tá
enxergando essas coisas, né, dessa maneira, a gente tem que estar muito, muito, muito preparado para não ser compreendido. Não ser compreendido. Nós Sim. somos aqueles que ninguém vai compreender. Ninguém vai compreender. Não adianta. Eu acho que todo mundo deveria passar pela sua academia. Todo mundo. Não importa se a pessoa quer ser terapeuta, o que que ela quer ser. Mas o aprendizado que ela vai ter de vida, a facilidade que ela vai ver as coisas, vai ver de outra maneira. Outra coisa. Igual o Outra jejum. Eu coisa. não tinha noção do jejum, para que era o jejum. E aí fui fazer o meu primeiro jejum, consegui fazer de 2 dias. O meu primeiro jejum. Olha, nossa, foi bem, hein? Então foi com propósito, sabendo o porquê, não por fazer por modinha nem nada. Foi Ah, sabendo real o significado. Então isso foi muito bom pra mim. A gente saiu muito melhor depois do jejum, muito melhor. sim. Nossa, que legal. Não, eu tenho alguma porcentagem de alunos que, eu tenho uma porcentagem de alunos que já atendem, que são terapeutas, mas que sente que tá faltando, tipo assim, ai, tá faltando alguma coisa. Sabe aquele sentimento da falta? Então, ainda eu uso a técnica tal, eu faço tal coisa, mas eu ainda não sei. Às vezes eu me sinto impostor com o meu paciente, às vezes eu não sei direito o que falar, às vezes eu acho que eu tô enganando. Tem esse tipo de aluno que já é, digamos, já tem a prática ali, né? Tem quem realmente está decidido a fazer a transição e fala assim, não, eu quero fazer a transição para, né, me tornar um terapeuta. E tem gente que buscou, veio só pelo conhecimento. Tem gente que entrou só para falar assim, cara, Telísia, eu acho você inteligente, eu acho que você é uma pessoa lúcida e eu quero isso aí para mim também. Então eu quero só aprender. E entrou recentemente, assim, acho que uns 3 meses atrás. Ele entrou, nunca mais mandou mensagem, nada. Eu peguei e mandei mensagem para ele um dia. Eu falei, Fulano, você está assistindo as aulas? Está gostando? Ele falou assim, cara, eu decidi. Ele não sabia se ele fazia a transição ou não. Eu decidi que eu não vou ser terapeuta, não. Eu vou ficar onde eu tô. Mas eu já tô vendo que eu sou uma pessoa mais madura. Eu já tô vendo que eu já sou inteligente, que eu já não tô sofrendo mais pelas mesmas coisas que eu sofria antes. Então ele falou assim, como desenvolvimento pessoal, é a melhor coisa que eu já fiz. Então tem essa procura. Eu tenho uma pessoa do meu time que ela tem que assistir às aulas também, porque normalmente quem é do meu time assiste às aulas para saber, a pessoa tem que saber o que eu tô oferecendo, né? E ela me manda mensagem. Ela fala assim: Meu Deus, eu assisti essa aula agora, gente. Como que as pessoas não sabem disso? E não sei o quê. Fica abismado. Meu Deus, o nosso caderno, eu tenho um caderno lotado já. Aí eu falei assim, não, não vou conseguir mais escrever na mão, não. Aí eu fui lá e comecei a abrir uma nota no computador e começo a digitar tudo enquanto assisto a aula, para depois reler, porque não assisti novamente, mas reler eu já reli um Já monte. vai. Falei, não dá para ficar escrevendo, é muita coisa, muita informação, muita coisa nova, meu Deus. Que legal. E aí, Esther, aí beleza, você já abriu o seu Instagram, você já está começando a fazer alguns posts, você Sim, pega algumas coisas. é, Você já está abrindo caixinha, você já está interagindo. consegui abrir uma caixinha já. Algumas pessoas já me mandaram perguntas, já respondi algumas coisas. Aí eu Ah, faço isso mais no final de semana, né? Porque eu ainda estou trabalhando. E aí tô indo, colocando a cara. isso, que legal. Assim, Que legal. Aí o seu projeto mesmo é sair da empresa e ficar full time, 100% sim, solo cem por terapeuta. cento, com certeza. Sim, E a porta que você abriu do instituto facilita demais, né? sim. Porque a gente assiste as tuas aulas, a gente coloca para nós, né? Nós mesmos aprendemos e aí podemos ajudar os outros, né? E essa Sim. instituição, foi muito lindo esse projeto que você fez. Nossa, demais. Que Muito lindo. As pessoas legal. que não têm a condição, assim, de pagar uma sessão mais cara, vai lá, paga um valor mais barato, é mais acessível e consegue ter uma terapia de qualidade com Terapia de pessoas qualidade. que foram formadas por você. Então, É, né? porque quando eu fiz isso, eu pensei, na verdade, eu tinha ouvido uma pessoa que tinha ido no CAPS e ela tinha me falado, cara, de como ela foi atendida como um número, entendeu?
Imagina, né? Daquele jeito superficial que a gente sabe, né? Tem que passar pelo, como é que eles chamam? Protocolo, tem que passar pelo protocolo, tem que fazer as perguntas certinha lá, de tal jeito. Aí sempre aquela investigação dos traumas, sempre aquela mesma coisa. Eu falei, gente, esse pessoal, as opções deles, né? Eles não vão conseguir me pagar uma terapia mais cara. Ficar sem terapia é ruim. Aí o que eles fazem? Vão lá e fazem terapia no CAPS, que é pior ainda, que a pessoa acaba ficando pior ainda. Então, né, a minha ideia com esse projeto ainda é também expandir mais ele para que mais pessoas nos conheçam, né? Para que mais pessoas conheçam que existe uma forma de se fazer uma terapia com T maiúsculo, né? Terapia de verdade, sem precisar passar pelo CAPS e sem precisar gastar muito com isso, né? Existe. Eu quero até uma próxima etapa é eu tentar fechar parcerias com empresas e tal, para ver se rola, porque eu descobri aí que dá para fazer umas parcerias, mas enfim, isso aí é pro futuro aí, para ir atrás. Mas eu fiquei muito feliz que você está atendendo. E deixa eu te perguntar uma coisa, que é uma curiosidade minha. Porque assim, ó, isso é uma coisa. Se tem uma coisa que eu gosto dos meus alunos, é que eles não têm muitas dúvidas. Eu falo assim, olha, a professora explica muito bem, ou ninguém está assistindo nada. Porque você não trouxe dúvidas. Você trouxe dúvidas Sim, já em 2 aulas eu trouxe dúvidas para do você. atendimento? Sim, foi do Ah, é? atendimento. Ah, tá. Ah, tá. Então tá. Então já te deu uma orientação lá. Já, já. O Como bom já. é isso, que a gente pode conversar com você. Sempre que a gente Uhum. tem um atendimento e surge alguma dúvida, tem aula semanal com você ao vivo e a gente pode tirar as dúvidas. E aí, Uhum. quando a pessoa não pode participar, né, ao vivo, consegue assistir a gravação das perguntas e das maiores dúvidas. E isso ajuda muito. Igual você tem um módulo lá, né, de tira dúvidas, que as pessoas perguntam conforme vai surgindo. E isso, só de assistir essas aulas de tira dúvidas, já facilita bastante. Sim. Caso surja alguma dúvida mais que seja mais difícil assim para a gente entender por uma gravação, a gente consegue ter essa aula viva com você semanalmente, de 15 em 15 Uhum. dias. Então isso ajuda muito, a gente tem mais acesso, mais próximo a você, e aí facilita, né? Sim, isso é bom. Isso é muito bom, essa proximidade. Eu também, eu Sim. quero ver se eu intensifico isso mais ainda, para estar mais junto, assim, de vocês, sabe? Mais próximo. Inclusive, tem várias aulas que já estão desenhadas, que eu quero ainda. é, mas aí é uma coisa minha, que eu ainda preciso me programar para ir lá certinho e passar, que ainda tem bastante coisa. Que é aquilo que eu falei, né? Eu já falei, acho que lá no grupo, assim, tudo que eu aprendo. Eu também estou aprendendo, né? Coisas novas. Tudo que eu aprendo, eu acabo meditando, chego numa conclusão e aí eu quero mostrar para vocês. Né? Por isso que eu falei que lá vai ser infinito. É tipo, vai ter uma renovação anual e tal para a pessoa fazer. Porque eu vou querer ensinar infinitamente até o dia da minha morte, entendeu? Né? Então, sempre quando eu aprender, eu vou querer jogar lá. E aí eu quero que vocês aprendam também. E é maravilhoso. Se depender de mim, eu quero renovar todo ano e continuar aí até eu viver também, aprendendo mais. Que Você aprende, legal. manda pra gente, a gente aprende, passa para os nossos pacientes e É, assim vai indo. é igual aquele. Você já assistiu aquele filme, A Corrente do Bem? É um filme Ainda não antigo. assisti, Nunca ainda assistiu A Corrente do não. Bem? É um filme muito antigo. Eu acho que eu assisti ele quando eu tinha uns 25 anos. Ah, ele é de chorar, viu? Esse filme é de chorar. Vou Bem assistir depois, bonitinho. Chama A Corrente do Bem. tudo bem. Assiste, Vou sério. assistir. É bem bonito. Você vai ver o que a gente está fazendo aqui. É uma corrente do bem também. Porque é uma cabeça que ilumina a outra, e essa vai iluminar a outra, essa vai iluminar a outra, e é assim. E eu quero começar a trazer para vocês ali mais aulas, assim, de preparação para, como é que eu posso dizer assim, para o ódio que as pessoas vão ter da gente. Porque vai começar a aumentar cada vez mais. Os Sabe? haters. Do cenário que eu estou enxergando, assim,
nós vamos ser cada vez mais taxados de idiotas e não sei o quê, e odiados e tal. E é que eu andei conversando com umas pessoas esses dias e eu falei assim, cara, eu preciso falar sobre isso com os meus alunos. Porque assim, Thelise, assim, garanto conseguir enfrentar alguém me odiando, alguém passando mal, alguém falando mal, alguém qualquer coisa. Mas eu acho que eu preciso fortalecer mais vocês, assim, para esse combate, porque vocês vão enfrentar isso. Vocês vão enfrentar pessoas, cara, sei lá, querendo destruir de alguma maneira. Os haters do Instagram que vão aparecer, que vão xingar as coisas. Mas calma, nós vamos falar sobre isso. Sim, É, você vê porque como eu, você enfrenta, né? Você aparece assim algumas pessoas e você consegue cortar na hora, mostrar pra exato. pessoa que o que ela tá falando é burrice. E eu amo quando você faz isso. Ai, ai, exatamente, exatamente. Eu quero preparar mais vocês para isso. Porque o que a gente tem é uma missão, né? É uma missão. Nós somos missionários. A gente tem uma missão. E a, o objetivo da missão nunca é o bem-estar do missionário, nunca é, né? Se o objetivo da minha missão fosse o meu bem-estar mesmo, principalmente quando você começar, daqui a alguns anos, daqui a uns 3 anos, depois que você tiver já quebrado bastante a cara aqui no marketing digital, tudo, você vai ver como que assim, ó, às vezes é muito tentador a gente deixar de olhar lá para onde a gente quer ir e começar a falar o que a galera do marketing digital quer que a gente fale. Entende? Porque assim, existe aqui um mercado do marketing digital que, vou dar um exemplo prático, tá? Um monte de gente do marketing digital já me falou assim, cara, Telísia, não fica nessa coisa de criar um movimento, de querer chamar as pessoas para o mundo intelectual, não sei o quê. Você tem que dar para as pessoas falar de relacionamento. Você tem que falar para as pessoas, né, a mãe narcisista. Você vai, pelo amor de Deus, se fosse para eu falar assim, ó, vou abrir um curso de, cara, assim, conquiste um homem em 30 dias. Eu conseguiria fazer uma mulher se casar em 30 dias. Eu conseguiria. Ou esqueça o seu ex em 30 dias. Também Sim, conseguiria. as suas aulas dessa parte de relacionamento é completa. Conseguiria. Mas é isso, é isso. Eu não quero atrair as pessoas que estão querendo só essa coisinha, entendeu? Essa coisinha superficial. Eu poderia já estar milionária, multimilionária, vendendo as coisinhas, entendeu? Sim. Às vezes não é nem uma mentira, mas é uma coisinha superficial. Assim, cara, não. Se eu não estiver mirando na minha missão, eu já tive que dizer muito não. Isso é o foco mesmo, sabe? O posicionamento mesmo. Tipo assim, Uhum. cara, faz isso, não, faz isso, não. Mas você vai perder dinheiro, foda-se. Mas você vai, foda-se, é lá que eu quero ir. E eu quero agregar junto comigo essas pessoas que também tenham essa vontade, sabe? E esse Sim, foco. E eu acredito muito que os meus alunos, eles sejam assim, cem por com cento certeza. Com certeza. A Eu, gente entra e aí conhece a verdade, a real verdade, a verdade mesmo. Então, aham. Nossa, que legal, Esther. Nossa, eu adorei a sua história. Eu não sabia de tudo isso. Sabia só de algumas coisinhas. pois é, eu sou outra Esté. Antes eu era uma, hoje eu sou outra, depois de você. Que legal, cara. Nossa, olha, conta comigo, viu? Muito Gostei obrigada, eu muito. tenho que agradecer mesmo, de verdade. E foi obra de Deus para me te encontrar. E hoje a gente está aqui, né? E hoje a Passei gente está aqui. tudo o que eu passei e eu te encontrei antes, uns meses antes de passar. Porque eu estava com 4 meses quando eu te conheci. Logo meu bebê nasceu e eu tive que entender, aprender com você para depois eu ter que conseguir passar por tudo que eu passei. Então foi Deus mesmo que me abriu, que mostrou para mim. Já sabia Nossa, que eu ia passar, então eu tenho que te agradecer muito por isso. gente, eu Essa vou sua chorar. missão, essa sua missão é maravilhosa. Continua com a sua missão, porque já salvou meu esposo, salvou a minha vida e salvou muitos outros alunos, muitos outros.
Então, continua com essa sua missão, como você falou, que já era para você estar milionária se você investisse em o que as pessoas querem, as partes superficiais, mas você quer mostrar a parte profunda, a verdade pra gente. Então, continua, eu te agradeço muito por isso e o que eu posso dizer agora, resumindo a palavra, é paz, sabe? Sinto muita paz, uma coisa que eu não sentia antes, essa paz plena. Para mim, parecia que eu vivia no escuro antes de te Gente, conhecer. E agora os meus olhos estão abertos para a verdade e a paz maravilhosa que eu não sentia antes. Então eu te agradeço muito por isso. eu não vou falar nada. Ai, ai, eu ando muito emotiva, gente. Nem tenho o que falar. Eu ando muito emotiva. Obrigada, Esther. Obrigada a você, de verdade. Ai, eu não sei, eu nem tenho o que falar, gente, porque tem acontecido umas coisas, assim, é muito enfrentamento mesmo, sabe? E eu não sabia de tudo isso assim, na sua vida. Então, assim, ouvir tudo isso assim agora, olha, parece uma boba, né? Mas assim, eu tô assim, gente, eu coloco o terço. Às vezes, depois de alguns anos como católica, agora que eu tô começando a meditar mesmo no terço, assim, sabe? E eu vejo o filme do Paulo, Apóstolo de Cristo. Ai, meu Deus, o Paulo, eu choro demais vendo o Paulo. Você já assistiu o filme do Apolo, do Paulo? Não, Paulo, Apóstolo de Cristo? Você tem não. Netflix na sua casa? Sim, Ah, Esther, assiste o filme. vou assistir Paulo então. Apóstolo, eu acho que tá lá ainda. Eu vou dar o print e te mandar depois. Gente, Tá. eu desago toda vez no negócio do Paulo. Toda vez, toda vez, toda vez. Mas assim, nossa, que emoção, Esther. O bom de quando você entende, igual a parte que você explica, né, sobre os sacramentos, sobre jejum, você começa a ter uma intimidade mais com Deus de verdade, buscar conhecer a Deus verdadeiramente, que aí quando você assiste algumas coisas, você começa a ter mais sensibilidade. O Espírito Santo te visita mais facilmente, você consegue ter essa sensibilidade, sabe? Coisas que antes você não tinha. Antes você olhava alguma coisa e não sentia aquilo, sabe? E agora você olha, assiste, o Espírito Santo toca a gente e a gente fica mais sensíveis para essas Com coisas, né? certeza, Muda muito. certeza. Nossa, Esther, você me emocionou, viu? Ai, ai, obrigada, Esther. Obrigada Obrigada a pela sua você. participação e, cara, conta comigo. Conta comigo, tá? Conta comigo Pode. também. Vamos estar juntos aí bastante tempo, se Deus quiser. Obrigada, vamos. Você já bebeu da minha fonte e pode ter certeza que vai estar sempre disponível, Muito obrigada, tá? viu? Obrigada pela sua participação aqui. De nada. Tá bom? Gente, beijo. Desculpa a bobona aqui chorando. Eu tô assim ultimamente, gente. Então tá, boa noite pra vocês. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau, gente.